vemos o quanto eles manipulavam tudo isso. E, por sua vez, nós vamos agora para a parte onde realmente vai falar sobre os concílios. Nós temos um total de 21 concílios, ok? Registrados em sua história. Claro, existem mais, porém esses 21 foram os principais para as questões da definição dos conceitos da Igreja. O primeiro concílio foi o Concílio de Nicéia I, datado de 20/5 a 25/7, de 325 depois de Cristo. O seu autor foi o Papa Silvestre I, tá? Nesse período, que ele é de 314 a 335. Qual foi as principais decisões que ele estabeleceu? Ele, juntamente com o corpo, estabeleceu a confissão de fé contra Ário. Como eu falei anteriormente, Ário, ele combatia as heresias praticadas pela igreja, e aí criou-se um concílio, uma decisão no concílio para combater, erradicar ele e toda a sua fé. A confissão de fé contra Ário, igualdade da natureza do Filho com o Pai, Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Veja, isso aqui não é fato. Por quê? Ele foi gerado, ele foi criado. Assim está escrito em Colossenses. Assim está escrito no livro de Isaías, que não existe outro Deus, que tudo ele criou. Então aqui já começa a bater na questão, primeiro, Ário, ele era antitrinitariano, foi-se feito uma caça a ele. Segundo, estabeleceu-se a figura de Jesus sendo Deus, também contra os conceitos bíblicos. Fixação da data da Páscoa, a ser celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia da primavera, no hemisfério norte. A Páscoa, essa Páscoa não é a Páscoa que nós, judeus, celebramos, o Pêssar que nós celebramos. Nós celebramos o Pêssar, que é estabelecido em Êxodo, que é justamente um mandamento eterno, perpétuo, aonde deve ser celebrado até o fim dos tempos. E Yeshua fala, Mateus 5,17, que ele não veio descumprir a lei nem os profetas, e veio cumpri-la. E que até que o céu e a terra passem, nenhuma vírgula, nenhum iode, nenhuma menor letra da Torá passará. Então aqui está dizendo que eles estabeleceram uma data. Ué, quem são eles? Essa data já existe em Êxodo. Essa data já está estabelecida pelo Eterno. Então não somos ninguém para mudar. Portanto, já foi mais um conceito que eles mudaram e combateram nesses concílios. Estabelecimento da ordem de dignidade dos patriarcados. Roma, Alexandria, Antioquia, Jerusalém. Veja, Jerusalém é o último de uma série de 4. Estabelecimento da ordem de dignidade dos patriarcados, ou seja, os principais homens, eles eram respeitados de acordo com a ordem. Em primeiro lugar, Roma. Em segundo lugar, Alexandria. Terceiro, Antioquia. E por último, Jerusalém. Você vê que eles tentaram colocar Roma como a cabeça de todo o conceito religioso da época. Eles tentaram colocar Roma como sendo o principal, vamos dizer assim, local de adoração a Deus. Dali sairia toda a regra para todo o cristianismo. Isso não é fato. Logo em seguida, Concílio de Constantinopla I, com a data de maio a junho de 381 pós-Cristo, pelo Papa Dámaso I, de 366 a 384.
Decisões principais. A confissão da divindade do Espírito Santo. Opa! O que eu falei? No primeiro concílio, eles estabeleceram que Jesus é Deus, então já virou 2. No segundo concílio, eles já estabeleceram que o Espírito Santo é um ser divino, ou seja, é uma outra pessoa. E aqui ele diz, a confissão da divindade do Espírito Santo e a condenação do macedonismo de Macedônia, patriarca de Constantinopla. Cremos no Espírito Santo eterno e fonte de vida, que procede do Pai, que é adorado e glorificado como o Pai e o Filho, e falou pelos profetas. Ou seja, o Espírito Santo passou a ser uma terceira pessoa, de mesmo nível espiritual, uma deidade, mesma deidade, que o Pai e o Filho. Ou seja, os três têm o mesmo nível espiritual, os três são iguais por si só, né? Que procede do Pai, né? O Espírito procede do Pai, mas é uma pessoa. Pelo que nós estamos entendendo aqui, ele é uma pessoa à parte. Ele recebe a mesma ele recebe a mesma adoração e a mesma glória. Assim está escrito. Outro ponto que foi decidido: condenação de todos os defensores do arianismo sobre quaisquer das suas modalidades. A sede de Constantinopla recebeu uma preeminência sobre as sedes de Jerusalém, Alexandria e Antioquia. Vejam, mais uma vez, ele coloca todo o território de Roma sendo principal na fé cristã. Mas o Messias não é judeu? O Messias não nasceu em Israel? Por que migrou para Roma toda a base da fé? Essa é uma questão que eles tentaram empurrar de qualquer jeito, mas que não tem um caminho. Tá? O terceiro concílio foi o concílio de Éfeso, datado do dia 22/6 a 17/7 de 431 d.C., pelo Papa Celestino I, 422 a 432. Ele morreu um ano depois que finalizou o concílio. As decisões principais foram: Cristo é uma só pessoa e duas naturezas. Como é que é isso? Definição do dogma da maternidade divina de Maria. Opa, aqui você começa a ver a adoração a Maria, né? Miriam, que foi esposa de Yosef, mãe e pai de Yeshua, Jacob e Yehudá. Ela estava começando a ser adorada porque ela foi a mãe, né? Foi quem deu à luz a pessoa de Jesus. Né? Por isso que aquele conceito de mãe de Deus. Estabeleceu-se também contra Nestório, patriarca de Constantinopla, que foi deposto. Maria é mãe de Deus não porque o Verbo de Deus tirou dela a sua natureza divina, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado dotado de uma alma racional, unido ao qual na sua pessoa se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Condenou o pelagianismo, que negava os efeitos do pecado original. Condenou o messalianismo, que apregoava uma total apatia ou uma moral indiferentista. Veja, eles começaram a condenar tudo que era contra a profissão de fé deles. Todos aqueles que se voltavam contra, eles estabeleceram nesses concílios. E estabeleceu também a sua base religiosa. Você vê que aqui eles começam a introduzir Maria como mãe de Deus, como se ela tivesse tido a condição de gerar um Deus. Lembrando, esse conceito
de gerar Deus, isso começou muito tempo atrás pelo bisneto de Noé, Nirod. Nirod, ele foi um bisneto de Noé, um grande caçador. Observação, um grande caçador, não foi um grande homem de Deus. E ele teve relações com sua própria mãe, Samiramis, que gerou Tamuz, seu filho, filho neto. E pela morte de Nirod, Nirod foi morto numa de suas caçadas, ele foi morto por um animal selvagem. E após a sua morte, Samiramis, ela começa a falar que ela estava grávida de seu filho, e ela estava gerando um Deus, porque o Espírito falou com ela que o filho dela seria um Deus. E aí ela, juntamente com todo esse culto paganizado, ela introduz o conceito na época, das terras da Babilônia, Babel, vamos falar assim, todo esse conceito de trindade, ou seja, o pai, Nirod, o filho, Tamuz, e a mãe, gerando o filho, que era Samiramis. Então, começou-se ali a adoração a uma trindade, a um conceito de trindade, uma adoração a um Deus Filho, gerado por uma mulher que recebeu do Espírito uma missão. Bem, estou lhe relatando isso, gente, mas nós podemos ver que muita dessa base, nós vemos na própria Bíblia, quando fala sobre Nimrod, alguns desses pontos, ela é relatada na Bíblia. Outros, você vai ver aonde? No estudo da história religiosa. E isso você encontra, sim, nos livros da história, onde eles mostram, sim, história religiosa, esse conceito de trindade paganizada. Tá bom, gente? Bem, continuamos. O quarto concílio, concílio de Calcedônia, com a data do dia 8/10 a 1/11 de 451, estabelecido pelo Papa Leão I, o Grande, que faleceu em 461, nasceu em 440. Principais decisões: afirmação das duas naturezas na única pessoa de Cristo, contra o monofisismo de Eutíquides de Constantinopla. Na linha dos santos padres, ensinamos unanimemente a confessar um só e mesmo Filho, nosso eterno Jesus Cristo, o mesmo perfeito em divindade e perfeito em humanidade, o mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, segundo a humanidade, semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado, gerado do Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade, e nesses últimos dias para nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. Um só é o mesmo Cristo, eterno Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. A diferença das naturezas não é de modo algum suprimida pela sua união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardadas, reunidas em uma só pessoa, em uma só hipóstase. Condenação de simônia nos casamentos mistos e nas ordenações absolutas, ou seja, é um outro ponto. Condenação da simonia, dos casamentos mistos e das ordenações absolutas, realizadas sem que o novo clérigo tivesse determinada função pastoral. Vemos que aqui eles tentam introduzir aquele conceito, o conceito de Jesus é Deus, é homem, 100% Deus, 100% homem. Explica isso, gente. Ou você é, ou você não é.
Ou você é um, ou vocês são dois. Não tem como você dividir o indivisível. Não existe como você ser um e dois ao mesmo tempo, né? Não dá para ser. A Bíblia diz que num só rio não pode sair água salgada e água doce. Então, como é que você vai fazer isso? Como é que o concílio de homens vai estabelecer? Vejamos, foi decidido no concílio. Não foi Deus que disse isso. Não está escrito isso na Bíblia. Foi decidido pelos homens. Que Maria era virgem, morreu virgem, que não gerou homem, não gerou filhos, que seu marido, Yosef, nunca teve, nunca concebeu, não tiveram outros filhos. Foi Jesus e ponto final. Que veio pelo Espírito. Quem casaria com uma mulher e não tivesse e não viesse a ter um filho com ela? Se era a regra da vida, é regra da vida. Casou, filhos. Então, essa regra não tem como entrar aqui, gente. Esses concílios, eles bagunçaram todos os conceitos que poderiam ser racionais. Porque a partir do momento que a pessoa estabelece esse parâmetro como sendo verdadeiro, e você abre aqui a Bíblia e você encontra que não tem esse parâmetro, não tem essa base, tem algo errado. Então, mais um concílio que novamente eles começam a estabelecer conceitos fora da Bíblia. E o quinto concílio, Constantinopla II, datado do 5/5/2/7 de 553, pelo Papa Virgílio. Principais decisões: condenação dos nestorianos, Teodoro de Mopsuestia, Teodoro de Ciro e Ibas de Edressa. Não há senão uma única hipótese, que é nosso eterno Jesus Cristo, um na Trindade. Aquele que foi crucificado na carne, nosso eterno Jesus Cristo. É verdadeiro Deus, eterno da glória, e um na Santíssima Trindade. Toda economia dividida é obra comum das três pessoas divinas, pois na mesma forma que a Trindade não tem senão uma única e mesma natureza, assim também não tem senão uma única e mesma operação. Um Deus e Pai, do qual são todas as coisas, um eterno Jesus Cristo, para quem são todas as coisas, um Espírito Santo, em quem são todas as coisas. Eu não consigo entender. Se a Bíblia diz que ele é único, indivisível, incorpóreo, que não há outro igual a ele, como é que pode existir uma Trindade? Como é que pode estabelecer isso como regra se está totalmente fora do que condiz a Bíblia? Irmãos, eu não quero me alongar muito, mas deixa eu só trazer para todos um ponto que é principal. Eu acho que, para mim, não tem como a gente não levar em consideração. Só um instantinho, vou abrir aqui a Bíblia. Livro de Isaías.
fala assim: a partir do 5, ele diz assim: eu sou o Senhor, Adonai, não há outro fora de mim. Não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saibais, desde o nascer do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E ele repete esse mesmo conceito no verso 18. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isso é um conceito de monoteísmo. E se formos lá na frente, Yeshua, ele fala justamente no livro de Mateus, ver se eu identifico aqui para todos, só para a gente poder dar continuidade à nossa leitura. Bem, eu não quero me prolongar, mas eu não estou conseguindo encontrar com exatidão a referência. Bem, como ele fala, Yeshua, ele diz o seguinte: quando ele é questionado sobre os mandamentos de Deus, e ele cita Deuteronômio 6, verso 4, que ele diz: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Ele não está dizendo, em momento algum, que existe outro Deus e que ele, Yeshua, era Deus assim como o Pai. Não, ele representava o Pai na terra, diante das pessoas. Quando ele fala que ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está dizendo que para chegar ao Pai, tem que passar por ele, tem que crer que ele é o Messias de Israel, o Filho de Deus, o prometido pelos profetas. Então, não existe essa possibilidade de crer em trindade, em divindade de Yeshua. Yeshua não era Deus. Yeshua, ele tinha poder, ele tinha a essência de Deus. Ah, mas se tem a essência de Deus, é Deus? Não, porque Moisés, quando o Eterno fala com ele, diz assim, o Eterno fala para ele: Moshe, tu serás como Deus diante do Egito, diante do faraó. Olha só, ele disse que, Moisés, você terá o mesmo poder como se fosse Deus. E Arão, teu irmão, será como o teu profeta. Ou seja,
diante de Faraó, Moisés seria Deus e Arão seria seu profeta. A gente adora Moisés? Não. Nós reconhecemos Moisés pela sua essência, pela sua presteza, pela sua fidelidade com Deus. Mas não adoramos ele. Ele não, em momento nenhum aqui está escrito que temos que adorá-lo. Em momento algum nós encontraremos aqui, escrito na Escritura, Yeshua dizendo que temos que adorá-lo. Não. Ele diz que ele é o representante de Deus aqui. E o próprio Deus, quando Yeshua passa pelas águas, é batizado, é imergido por João, abre-se os céus e uma grande voz dos céus fala: eis o meu filho. Se ele fosse Deus, ele diria o quê? Ele sairia das águas e falava: eu sou Deus. Então esse conceito de Yeshua ser Deus, fazedor, parte de uma trindade, que Deus se subdivide, não tem lógica, não tem embasamento bíblico, porque Deus escreveu lá em Devarim, Deuteronômio, que ele é indivisível, ele é único, errado, um numeral. Portanto, esse conceito que foi apresentado no concílio está fora da Bíblia, é antibíblico. Logo em seguida, temos o concílio de Constantinopla III, entre 7 de novembro de 680 a 16 de setembro de 681, pelo Papa Ágato e Leão II. Após a morte de um, o outro concluiu. E ficou assim: condenação do monotelitismo, heresia defendida pelo patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava só a vontade divina em Cristo. Este concílio ensinou que Cristo possui duas vontades, duas operações naturais, divina e humana, não opostas, mas cooperantes, de sorte que o Verbo feito carne quis humanamente na obediência a seu Pai. Tudo que decidiu divinamente com o Pai, o Espírito para a nossa salvação. A vontade humana de Cristo segue a vontade divina, sem estar em resistência nem em oposição em relação a ela, mas antes sendo subordinada a esta vontade toda-poderosa. Outra inverdade: Yeshua, quando ele estava orando ao Pai, a última oração que ele faz antes de ser entregue na mão dos soldados, ele vira para o Pai e fala: Pai, está chegando a hora da tua vontade. Se fores de tua vontade, que passe este cálice de mim, mas que seja feita a tua vontade. Gente, Yeshua falou com quem? Yeshua falou com o Pai. Ele não estava dizendo para o Pai: vou fazer tranquilo. Não, aqui é o homem dizendo, Yeshua, homem, falando para que, se possível, passasse dele esse cálice, porque ele sabia que ele ia sofrer. Ele já sabia o final daquela história. E aí, porque o Eterno revelara isso a ele, e aí automaticamente, o que acontece? O Pai envia ele e fala: meu filho, você vai passar por isso. Ele veio. Mas na hora que ele sabia que estava chegando a hora do momento ápice, ele pede para, se possível, passasse dele, botasse outra pessoa no lugar, ou então fizesse de outra forma. Ele sabia a dor que iria sentir. Ué, será que Yeshua, ele sofria de alguma doença psicológica? Ele falava sozinho? Ele tinha duas palavras? Não, irmãos. Yeshua era homem. Só que ele era um homem especial, um homem imbuído de poder e honra e glória.
porque o Pai deu a ele. Tanto que ele fala que haverá um momento que eu devolverei ao Pai tudo aquilo que é dele, tudo que ele me deu. Ou seja, se ele fosse Deus, ele não precisava devolver nada para ninguém. Ele continuava sendo Deus. Mas não. Ele deixa claro de que ele é homem, assim como todos nós. Foi submetido a provações, tentações. Satã tentou ele. Satã tentou derrubá-lo. Tentou, porque sabia quem ele era. Sabia que ele era o filho do homem, filho de Deus. Satã conhecia ele. E o motivo da queda de Satã foi justamente a ambição pelo que Yeshua era. Pelo que Yeshua tinha. Porque Yeshua é o Filho de Deus e é o possuidor de todas as coisas, porque tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, Deus criou Yeshua e junto com Yeshua criou o mundo, os homens e toda a natureza. E aí ele fez um homem segundo a nossa semelhança. Por que nossa semelhança? Semelhança física, Yeshua. Semelhança espiritual, ou seja, racional, de poder dizer sim e poder dizer não quando ele quisesse. A semelhança com Deus. O único que tinha e tem essa capacidade de dizer não e sim quando ele não quisesse ou quando ele quisesse, era Deus. Até aquele momento, somente ele e Yeshua. Mas veja bem, o único ser pensante no mundo é o homem. Porque os animais não têm escolha, eles seguem o instinto. Então, mais uma prova de que o que está ensinado no concílio está errado. Eu vou subdividir esse tema hoje, tá? Eu vou parar aqui no concílio sétimo, concílio de Nicéia II, datado no dia 24/9 a 23/10 de 787, pelo Papa Adriano I. As principais decisões foram contra os iconoclastas, assentido e a laicidade na veneração de imagens, para proferir sucintamente a nossa profissão de fé. Conservamos todas as tradições da Igreja, escrita ou não escrita, que nos tem sido transmitida sem alteração. Uma delas é a representação pictóricas das imagens, que concorda com a pregação da história evangélica, crendo que, de verdade e não na aparência, o Verbo de Deus se fez homem, o que é também útil e proveitoso, pois as coisas que se iluminam mutuamente têm, sem dúvida, um significado recíproco. Nós definimos com todo rigor e cuidado que a semelhança da representação da cruz preciosa e vivificante, assim as venerações e sagradas imagens pintadas, quer em mosaico, quer em qualquer outro material adaptado, devem ser expostas nas santas igrejas de Deus, nas alfaias sagradas, nos parâmetros sagrados, nas paredes e mesas, nas casas, nas ruas, sejam elas a imagem do eterno Deus, dos santos e de todos os santos e justos. Veja, aqui começa a entrar a imagem. Por que a imagem? Se você perguntar para um católico hoje, vocês adoram imagem? Não. Ele diz para você o seguinte: aquela imagem nada mais é que representação. Ou seja, mais ou menos como era aquela pessoa, e nós, quando olhamos para ela e falamos, a gente está falando uma representação daquela imagem, né? Assim que eles definem, que eles adoram a Deus e que não adoram a imagem. Porém, essa não é a verdade. Porque se você adora a Deus, então você não precisa de imagem, nem de amuleto, para que represente a Ele para você. De fato. Você não tem que ter nenhum tipo de imagem. Eu vou andar aqui com o meu amuleto, ou então com a foto de algum santo, ou de alguém, e quando eu for orar,
eu vou pedir para essa pessoa interceder. Não. Porque, na verdade, o único intercessor entre o Pai e os homens chama-se Yeshua. E aí foge completamente o conceito de imagem e adoração. Se ele é o intercessor, ele faz com que a nossa adoração, que o nosso louvor, que a nossa oração chegue ao Pai através do mérito dele. Qual o mérito? De ter morrido na cruz por mim, por você e por todos nós. O mérito dele ter dado a sua vida como sacrifício pelas nossas vidas diante do Pai. Então, irmãos, aqui eu vou parar no Concílio 7 dos 21, porque é interessante nós abordarmos o tema e vermos que cada decisão que foi estabelecida, ela infelizmente ela é infundada. São decisões que até hoje se mantêm. Vemos que no seminário teológico, onde eu me formei teólogo, o conceito de trindade é forte. E eles defendem esse conceito de maneira tal, usando versículos que não estão dizendo isso. Usam palavras de Rabi Shaul, usam palavras de Yeshua, porém Yeshua jamais falaria isso. Portanto, irmãos, nesses concílios foram decisões que acabaram prejudicando a comunhão dos irmãos que ali estão com Deus. E, infelizmente, nos dias de hoje, esse ensino virou uma raiz. Então, sabe aquela história? Que a mentira contada diversas vezes, ela se torna uma verdade. Portanto, irmãos, muitos concílios que ocorreram, todos os concílios que ocorreram, foram sempre para bater nos conceitos e nas pessoas que tentavam mostrar que a visão da igreja era completamente antibíblica. Mas eles não queriam saber disso. Eles preferiram o quê? Destruir as pessoas, destruir os conceitos que eram contra eles. E pregando, que a palavra deles era uma palavra fiel diante de Deus. Portanto, é isso, irmãos. Próximo vídeo, continuação dos concílios, a partir do 8º. Ok? O Eterno possa abençoar-nos cada vez mais, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, que Ele possa mover e agir em nossas vidas, que possamos juntos purificar nossa adoração a Deus, possamos juntos nos unir diante de Hashem, nosso Pai Criador, único Deus, que não há ninguém igual a Ele, junto com o nosso Mestre, nosso Messias Yeshua, aquele que foi enviado pelo Pai para estar diante de nós, nos trazendo a redenção, nos trazendo o conserto e nos ensinando a techuvá, o retorno à fé original e única, que não deveria nunca ter sido abalada, porém sabemos nós que a vontade de Hashem é sempre a melhor. Que possamos sempre lembrar que o Eterno é o nosso Deus, indivisível, incorpóreo, e que não há outro igual a Ele. E que Ele mandou o seu Filho para que nos ensinasse a pureza, pois o homem já estava vivendo erroneamente. E que possamos viver cada vez mais unidos em um só Espírito, junto com o Pai e o Filho. Em nome de Yeshua. Amém. Que tenhamos uma semana maravilhosa. Dias de bênção. Shabbat Shalom.